Olá a todos e bem-vindos de volta ao programa. Estamos aqui com Chas Freeman, diplomata aposentado, embaixador e ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Secretário adjunto de defesa, por favor. Eu não cheguei ao nível do secretário. Desculpe, esqueci de assistente. Acabei de te promover, desculpa por isso. Agradeço. Bem, o que eu queria discutir com você é que parece que chegamos a um ponto em que as guerras estão sendo substituídas, ou pelo menos parecem estar chegando ao fim, com alguns acordos de paz sendo sugeridos. Novamente, sou um pouco pessimista, e alguns desses acordos têm menos potencial do que outros. Mas vemos isso desde a Ucrânia até o Oriente Médio. Começando pela Ucrânia, porém, parece que a diplomacia entre americanos e russos continuou, e agora parece haver um acordo. Há alguns relatos de que Trump o aprovou. O que você acha desses acordos? Os europeus, é claro, estão muito irritados porque não foram incluídos, e minha impressão é que eles realmente não querem que a guerra termine de nenhuma forma. Como você interpreta esse novo acordo de paz que está sendo proposto? Bem, é claro, o que nos dizem é que houve discussões secretas fora das câmeras entre os Estados Unidos e a Federação Russa. Não está claro qual é o conteúdo dessas conversas. Há vários vazamentos que me parecem balões de ensaio, mas acho que é cedo demais para comentar sobre esse quadro geral de paz surgindo por toda parte. São pazes falsas. Donald Trump está marcando pontos para o Prêmio Nobel da Paz. Imagino que ele queira visitá-lo em Oslo. Mas, na verdade, não há paz entre a Índia e o Paquistão, entre Ruanda e o Congo, entre o Camboja e a Tailândia. Na verdade, eles estão lutando novamente. E não há paz na Ucrânia. E talvez nunca haja paz na Ucrânia por meio do processo quase diplomático administrado por Donald Trump. O que parece claro é que houve uma reavaliação em Washington sobre a questão da Ucrânia. O general Kellogg, que tem sido um defensor veemente do governo Zelensky e um divulgador da propaganda ucraniana sobre a guerra, parece não estar mais envolvido. Fomos informados de que o secretário do Exército e 2 generais de 4 estrelas foram a Kiev para conversar com os ucranianos, presumivelmente para lhes dar um puxão de orelha, em relação às supostas conversas com os russos. Tivemos a misteriosa negativa dos russos de que iriam a Istambul se encontrar com Zelensky, então está tudo muito confuso. Mas não acho que a paz esteja surgindo em lugar algum, de fato. E nem mencionei Gaza e a questão Israel-Palestina, que tomou um rumo realmente desagradável com a resolução da ONU, endossando um plano impossível para Gaza. Sim, eu vejo na mídia todos esses relatos e interpretações sobre o acordo de paz que supostamente vai encerrar a guerra na Ucrânia. Todos eles têm essas referências a porta-vozes anônimos ou pessoas de dentro e muitas vezes aparece desinformação. Então, fico um pouco cauteloso sobre no que acreditar. Mas o panorama geral, no entanto, parece correto, que os Estados Unidos e a Rússia meio que encontraram um terreno comum sobre como isso precisa ser resolvido. A divisão de Zaporizhzhia e Kherson com os ucranianos. E claro, a questão da Crimeia está basicamente deixada de lado agora. Então a questão é se isso é aceitável para os russos, porque eles ainda não controlam cerca de 14% de Donetsk. Eles estão avançando rapidamente agora. O exército ucraniano está desmoronando. Oralsa e Zelensky está em sérios apuros por causa de problemas de corrupção e do canseio geral com a guerra na Ucrânia. E então acho que há 2 perguntas a serem feitas. Por quanto tempo Zelensky permanecerá no poder, ou mais precisamente, permanecerá na posição de poder, já que não está claro quanta autoridade ele realmente exerce? E por quanto tempo a Ucrânia resistirá? Quando ela vai ceder? Suas opções estão se estreitando muito rapidamente.
Portanto, este é um momento, talvez um momento propício, para algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e a Rússia. E eu concordo com você, os europeus não estão envolvidos, como é meramente Américas Tolls no momento. Então isso pode ser real, mas não sabemos mesmo. So this may be real, but we don't know. Yes, you said now that the front lines are collapsing. Sim, você disse que agora as linhas de frente estão desmoronando cada vez mais rápido, e vemos o avanço russo crescendo ou se intensificando. Eles estão avançando em uma velocidade muito maior agora. Isso cria problemas adicionais, além das perdas territoriais e logísticas. Também significa que vemos milhares de ucranianos sendo mortos ou presos em bolsões, porque quanto mais rápido os russos avançam, mais desorganizadas se tornam as retiradas. E claro, é muito difícil deixar as cidades quando estão sendo cercadas. Simplesmente abandonar essas posições, então acabam ficando. Depois, com essas perdas adicionais, o moral cai, e há menos forças para manter as linhas de frente. Então, tudo parece estar em efeito cascata, desmoronando. Mas faz sentido, no entanto, se Washington está pressionando para encerrar isso, porque uma vitória russa, eu acho, seria muito feia. Ou seja, se a Rússia conseguir resolver isso à sua maneira, ela também pode acabar ficando gananciosa demais, eu acho. Quero dizer, parece ser do interesse de todos que as duras condições que os russos estão propondo em uma solução diplomática ainda sejam muito melhores do que o que uma vitória russa significaria para os europeus, ucranianos e americanos. Você pensaria que o incentivo já existiria agora, mas os americanos parecem não estar de acordo. Depende de quem chamamos de os ucranianos. Não acho que Zelensky necessariamente represente mais o seu país, pelo menos não em grande medida. Mas como entender os europeus, então? Eles sempre me deixam um pouco perplexo, mesmo eu sendo um deles. Como podem se opor a isso com tanta veemência quando não há um plano B? Bem, é uma ausência de imaginação, uma ausência de habilidade diplomática, uma ausência de liderança. Praticamente todos os países europeus de grande relevância nesta guerra têm uma política conturbada, governos muito fracos e nenhum consenso. E nesse contexto, acho que vimos várias forças em ação. Em primeiro lugar, o condicionamento da Guerra Fria, de considerar os russos como monstros que devem ser mantidos à distância, continua muito vivo na psicologia europeia. Isso está sendo explorado pelas razões de sempre, que são: se você não tem um programa, tenta inflamar o apoio nacionalista, identificando um inimigo e se posicionando contra ele. Há também a questão da ansiedade europeia em relação ao relacionamento com os Estados Unidos, e se a proteção americana de que a Europa desfrutou por 80 anos está chegando ao fim, o que significa, meu Deus, teremos que enfrentar os russos sozinhos. Bem, você pensaria que nesse contexto, as pessoas começariam a considerar como viver com a Rússia, e alguns já começaram a pensar nisso, talvez em um quadro eurasiático, em vez de puramente europeu. Eu sei que alguns pensadores na França, em particular, parecem estar se movendo nessa direção. Mas, no momento, os europeus não têm ideia, não têm nada a oferecer. E, de fato, uma das coisas que está acontecendo, encerrando a questão da Ucrânia em certo sentido, é que não apenas existe o problema da corrupção com Zelensky, o que destaca um obstáculo fundamental à adesão ao WEPONE para o que quer que reste da Ucrânia após esta guerra, mas os europeus basicamente foram deixados segurando o problema pelos Estados Unidos. Então agora, de acordo com von der Leyen, eles têm duas opções. Eles podem emitir um título garantido pelos ativos russos, que confiscaram, algo a que os belgas e outros se opõem fortemente por motivos legais e acredito também por razões políticas muito sólidas, já que se você quebrar o banco deixa de funcionar. Isso seria devastador para o sistema financeiro internacional e, portanto, vale a pena se opor. A alternativa seria colocar o próprio dinheiro, que eles não têm.
Ninguém na Europa quer pagar mais impostos em benefício da Ucrânia. Então há muita retórica sobre lutar essencialmente até o último ucraniano, mas nenhuma ação. E nesse contexto, normalmente eu diria que, é claro, os europeus deveriam fazer parte de qualquer diálogo sobre a Ucrânia. Mas nas circunstâncias atuais, não acho que eles tenham se qualificado para isso. Então veremos o que acontece. Acho que o país mais veementemente anti-russo é o Reino Unido. Provavelmente desde a Guerra da Crimeia eles demonizam os russos. Eles também veem o comportamento anti-russo como essencial para o seu relacionamento especial, que hoje em dia não é muito especial, nem muito um relacionamento com os Estados Unidos. Então muitas coisas se juntaram para produzir impasse, inércia e, se me permitem tomar emprestada uma expressão de Macron, morte cerebral. Sim, é muito estranho quando eles falam sobre paz na Europa, porque dizem que ainda estão comprometidos com isso. Mas quando Macron foi à China, ele pediu ajuda para acabar com a guerra. Os chineses, acho que a princípio pensaram que ele queria diplomacia e negociações de verdade, mas depois ficou claro que não. Precisamos impor sanções, quebrar os russos. Então o único caminho para a paz, na visão deles, é derrotá-los. E você viu isso de novo com Kaja Kallas. Quando a UE soube das negociações que os americanos estavam conduzindo e da proposta de paz que eles tinham, a primeira reação foi não. Nós também queremos paz, mas precisamos impor mais sanções à Rússia. Temos que enviar mais armas. Quer dizer, eles querem fazer tudo, menos realmente conversar com os russos. Então, é uma contradição, porque todo o projeto europeu depois do fim da Guerra Fria, a ideia toda era, sabe, não vamos mais ter esse jogo dos tronos pelo nosso hegemon. Em vez de derrotar adversários na Europa, deveríamos aprender a coexistir no continente. E parece que isso é o mais importante. Aprender a viver com a Rússia. E acesso ao território, população, exército e nucleares. Sim, e a história ensina, ou deveria ensinar, aos europeus que sem incluir todas as grandes potências europeias em um sistema para manter a paz não pode ser mantida. A exclusão tanto da Alemanha quanto da União Soviética dos conselhos da Europa após a Primeira Guerra Mundial teve resultados trágicos na forma da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E, portanto, você disse que estava perplexo com a confusão europeia. Eu também estou perplexo. Acho que, do ponto de vista histórico, os europeus têm motivos de sobra para querer incluir a Rússia em vez de mantê-la de fora. Bem, isso era uma questão de bom senso. Da experiência de integrar a França após as guerras napoleônicas ao Conselho da Europa, até a de trazer a Alemanha para o Clube Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial, a lição, se compararmos com o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi mantida perpetuamente enfraquecida, era clara. Sempre houve, nas últimas décadas, um consenso na Europa de que a paz viria de uma arquitetura de segurança inclusiva. Mas parece que após a Guerra Fria, surgiu uma nova lógica, a de que a paz não seria criada por meio dessa arquitetura de segurança inclusiva, mas sim como ela viria da democracia, teríamos instituições de segurança interdemocráticas. Então, a OTAN e a União Europeia, por sermos democracias liberais, não precisam que outros países participem, porque somos uma força do bem. E se você é uma força do bem, incluir democracias não liberais significa que não conseguimos ser essa força do bem. Portanto, na verdade, seria melhor que a Rússia não tivesse um assento à mesa. Essa era, de certa forma, a lógica por trás disso. Você acha que a ideologia impulsionou parte disso, ou foi apenas uma luta por poder? Porque eu frequentemente tenho de que havia algumas intenções genuínas e benignas por trás de muitos dos erros cometidos no início.
Bem, acho que houve uma questão após o fim da Guerra Fria sobre o que a Europa realmente é. Havia uma estrutura chamada Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, que incluía o Tajiquistão, o Uzbequistão, o Cazaquistão e o Quirguistão como parte da Europa. Bem, claramente eles não eram. Então houve um esforço para definir a Europa, e a definição que prevaleceu foi tudo exceto a Rússia. Isso alimentou a ampliação da OTAN. A ideia era que deveríamos ter todos os europeus, significando todos, exceto os russos, em uma estrutura comum de segurança. Essa era a lógica, e isso foi tragicamente errado. Acho que eu realmente tive algo a ver com a promoção dessa falácia, porque me lembro de ter me perguntado, quando me tornei secretário assistente de defesa, se a OTAN é a resposta, qual era a pergunta? Então a questão era, devemos ter uma estrutura de segurança nacional inclusiva na Europa. E qual é a base lógica para isso? A base lógica é a OTAN. Então vamos expandir a OTAN, pelo menos em termos de seu alcance, por meio da parceria para a paz, e vamos enxertar nisso uma inclusão da Rússia com o Conselho OTAN-Rússia. Bem, esse esforço poderia ter levado a algo, mas foi atropelado pelo triunfalismo e extremismo da Guerra Fria, e por essa ideia concorrente de uma Europa como tudo menos os russos, algo que de Gaulle teria rejeitado, é claro, já que seu conceito de Europa se estendia até os Urais, pelo menos. Então, sim, acho que houve um elemento intelectual, ideológico, se quiser chamar assim, nesse erro. Sim, e se algo de bom pudesse surgir desta guerra horrível, seria se conseguíssemos fazer algumas correções na arquitetura de segurança. Como você disse, alguns dos erros cometidos nos anos 1990, considerando que parecemos estar pagando o preço por eles nesta guerra. Mas eu queria mudar o foco para o Oriente Médio. Como você também mencionou, esta provavelmente era a iniciativa de paz com menos chances de sucesso. Em Gaza, estão montando agora essa Força Internacional de Paz, que foi aprovada pelas Nações Unidas. Ela tem sido retratada ou criticada por muitos como tendo um caráter imperial ou colonial, já que Gaza será administrada de fora. Quais são os termos em torno dessa força de paz? E como você avalia a probabilidade de ela realmente conseguir atingir seus objetivos? Bem, você disse que eles estão organizando isso. Eles não estão organizando nada. Ninguém vai se juntar a essa força se o propósito dela for frustrar a autodeterminação palestina e reforçar o controle israelense sobre Gaza, que é o que a resolução baseada no plano de Trump faria. Então ninguém no mundo árabe vai pagar pela reconstrução de Gaza, como Trump imaginava, a menos que isso esteja vinculado ao surgimento de um Estado palestino. Isso é muito claro. E ninguém vai arriscar a vida de seus soldados contra o Hamas, que declarou que não vai se desarmar, como o plano de Trump exige. Acho que isso é, na verdade, muito inteligente da parte do Hamas, porque seria suicídio se desarmar. Já vimos o que acontece com as pessoas que fazem acordos com os israelenses. Eles não cumprem os acordos e não estão cumprindo este. They don't keep the agreements, and they're not keeping this agreement. And there's talk now of dividing Gaza further between the... E agora há conversas sobre dividir ainda mais Gaza, entre a chamada linha amarela, atrás da qual os israelenses têm controle total, e aquelas partes de Gaza que permanecem essencialmente sob o governo do Hamas, que voltou a se afirmar após a redução dos ataques israelenses. O Hamas, no entanto, não tem conseguido defender Gaza desde que o chamado plano de paz foi aprovado pelos israelenses. Eles destruíram mais de 1.500 prédios em Gaza. É impressionante que ainda houvesse prédios para destruir, e mataram centenas de pessoas, incluindo, como de costume, cerca de metade delas crianças. Portanto, não há cessar-fogo em vigor, e a situação em Gaza agora começa a se assemelhar de forma inquietante ao chamado processo de paz, que continuou existindo na mente das pessoas por anos depois de já ter deixado de existir. Há um cessar-fogo em Gaza? Sério, diga isso ao povo de Gaza.
Acho que este foi um momento vergonhoso para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tanto os chineses quanto os russos entenderam que esse plano terminaria em desgraça, não apenas para a ONU, mas também para os Estados Unidos. E por que interromper um processo em que os Estados Unidos estão, na prática, se preparando para uma grande queda? Isso não vai se tornar uma Trump Tower na cidade de Gaza, e não haverá um prêmio Nobel da Paz por algo que não é paz de verdade, mas sim um esforço para pacificar Gaza, algo que os israelenses não conseguiram fazer militarmente. Agora eles esperam que com o apoio americano e a cobertura da ONU possam alcançar isso por meios não militares. Não vai acontecer. Portanto, isso é apenas um episódio em uma longa história de limpeza étnica, genocídio e guerra por parte do Estado israelense. O ponto final é que isso também representa um retorno ao conceito de mandatos da Liga das Nações. É um esforço neocolonial. Tony Blair, ou Donald Trump, ou alguém, qualquer um que não seja um palestino, deveria administrar Gaza com a ajuda de colaboradores palestinos, para usar uma expressão da sua própria história, tecnocratas que apoiariam a absorção de Gaza por Israel, ou alternativamente, algum tipo de versão fantasiosa de Las Vegas no Mediterrâneo. Isso não vai acontecer. E acho vergonhoso que, bem, pode-se dizer que é uma pena que russos e chineses não tenham vetado essa proposta, mas eles tinham boas razões para não fazê-lo. Em primeiro lugar, ela havia sido endossada, por conveniência, pela autoridade palestina e por vários outros atores árabes. Houve alguns que se opuseram, mas não houve um consenso árabe contra isso. Muito pelo contrário. As pessoas haviam concordado de forma bajuladora com Trump. Elas não queriam afastá-lo, então seguiram junto. E eu temo, lembro-me de anos atrás, e me perdoe se já lhe contei isso antes, mas por um tempo sucedi George McGovern como presidente e diretor do Conselho de Política do Oriente Médio. É claro que dependíamos de doações. Houve uma reunião dos países membros do Conselho de Cooperação do Golfo em Doha, no Catar, onde todos concordaram em contribuir com $2 milhões cada para um fundo comum destinado a apoiar iniciativas educacionais sobre o Islã e o mundo árabe, incluindo o trabalho que nosso Conselho de Política do Oriente Médio realizava. Então eu tentei coletar o dinheiro, sabe? Lembro-me de ter ido ver o embaixador dos Emirados Árabes Unidos e disse, bem, vocês prometeram esse dinheiro, não foi? Ah, sim, prometemos. E eu disse, bem, vocês realmente o forneceram? Ah, não, não era isso que queríamos dizer, ele respondeu. Então sim, eles não estavam falando sério. Sabe, esse não é um jogo novo. Há um provérbio árabe que se aplica às negociações com Trump. Beije a mão que você não pode morder. E é isso que está acontecendo assim, uma fraude. É uma fraude. This is what is going on here. This is all a fraud. So a lot of this Então, muitas dessas promessas, porque parece que os europeus estão fazendo algo parecido, prometendo comprar muitas armas americanas e fazer grandes investimentos nos Estados Unidos. Mas parece que até certo ponto, esse é um dinheiro que na verdade não temos. Estamos seguindo a mesma lógica árabe, então? Bem, aparentemente agradar Trump é uma estratégia de proteção muito valiosa. E agora eu tenho que dizer que o presidente Trump está em dificuldade política nos Estados Unidos. Cada vez mais informações estão surgindo sobre os arquivos de Epstein, incluindo alguns relatos realmente repugnantes sobre seu envolvimento com meninas que basicamente nem eram adolescentes ou mal tinham essa idade. E veja, uma boa parte de sua base tem sido composta por cristãos evangélicos, que parecem ter estado dispostos a ignorar seu comportamento nada cristão em outros contextos. Mas ele está com problemas. Sua própria base está encolhendo. E há também a questão das tarifas. Ele teve que reduzir tarifas sobre alimentos e outros itens essenciais porque, como todos entenderam que aconteceria, exceto ele, isso causa inflação. E preços inflacionados irritam os consumidores. Na verdade, estamos vendo um aumento nos casos de inadimplência em contas de serviços públicos nos Estados Unidos.
defaults on utility bills in the United States. People don't have the disposable income to deal with. As pessoas não têm renda disponível para lidar ao mesmo tempo com o aumento do preço dos itens essenciais e com a própria moradia. Portanto, este não é um cenário em que a autoridade do Sr. Trump esteja sendo reforçada, muito pelo contrário. E eu não sei para onde isso vai. Por fim, eu apenas destacaria que ele parece estar se deteriorando mental e fisicamente. Há uma análise bastante contundente sobre isso feita por um americano, um psicólogo realmente brilhante, o Dr. John Gardner, disponível no YouTube. Ela é entrevistada por alguém que acredito seja do London Times, e é muito angustiante de assistir, porque a análise factual é muito detalhada, e o Dr. Gardner não está inventando nada. Então acho que, como alguns de nós imaginávamos que poderia acontecer, a inviabilidade de grande parte do programa de Trump agora está voltando para prejudicá-lo. Bem, aquela queda dele, porém, deve ter sido bastante traumatizante para qualquer um. Quero dizer, a vitória eleitoral que ele teve foi como a maior história de azarão. A forma como foi removido do poder e depois voltou de maneira tão forte. Ele sofreu uma tentativa de assassinato, o que para alguns de seus apoiadores lhe deu quase um status de messias, e agora ele passa disso para esse colapso de sua presidência. Mas faz sentido, no entanto. Quero dizer, se há todos esses problemas internos na administração Trump, líderes políticos muitas vezes buscam sucessos no exterior em vez disso. E acho que é aí que os aliados vão vender vitórias falsas para Trump, e ele ficará muito feliz em comprar essas vitórias falsas. Então, sabe, eles o agradam. Ele pode parecer um figurão no palco internacional. Então, sabe, é uma situação ganha-ganha, exceto para o resto do mundo, é claro. Eu diria que isso é um lembrete da visão bastante pessimista de Aristóteles sobre a democracia. Ele basicamente dizia que a democracia inevitavelmente leva à demagogia, e a demagogia leva à tirania. Por cerca de 250 anos fornecemos um contra-exemplo convincente, mas agora parecemos estar confirmando a teoria de Aristóteles. Sim, infelizmente sim. Sobre Israel, porém, você mencionou antes que o cessar-fogo em Gaza não está realmente se mantendo. Mas também, de novo, vi alguns relatos de que, mesmo depois de Israel bombardear um pouco, ouve-se de Washington, bem, o cessar-fogo voltou, como se fosse possível fazer pequenas pausas. Não tenho certeza se é assim que cessar-fogos deveriam funcionar. Mas não é só Gaza. Em um único dia vimos bombardeios em Gaza, mas também na Síria e no Líbano. E a justificativa para bombardear o sul do Líbano agora parece ser que o Hamas está lá. Então o Hezbollah. Desculpe. O Hezbollah, não Hamas, no Líbano. Sim, eu sei, mas acho que Israel disse que o Hamas tem operativos agora no sul do Líbano. Mas Hamas, no léxico israelense, significa simplesmente qualquer nacionalista palestino. E a propósito, o Hamas está mantendo o cessar-fogo. Israel está envolvido em provocações, não em respostas a violações do Hamas. Portanto, há apenas um lado mantendo o cessar-fogo, e não é Israel. Os Estados Unidos agora construíram uma base na periferia de Gaza, a partir da qual, ao que parece, estamos dirigindo grande parte das ações israelenses. O que tem deixado nacionalistas israelenses irritados por acharem que Israel está comprometendo sua soberania. Agora há uma crise nas relações entre os Estados Unidos e Israel como resultado disso. E é uma maneira estranha de gerar uma crise. Poder-se-ia pensar que uma crise ocorreria por causa de um genocídio, mas em vez disso, está acontecendo por causa dos esforços dos Estados Unidos para dirigir atividades que fazem parte do genocídio. Portanto, esta é uma situação muito deprimente. Bem, novamente, além do aumento das tensões com Gaza e o Líbano, também estamos vendo relatos de que Netanyahu visitou os territórios recém-ocupados na Síria. O que devemos pensar sobre isso?
Não parece algo que ele faria se houvesse qualquer intenção de devolver esses territórios. Intentions of returning these territories. No, they have no such intention. Não, eles não têm tal intenção. Ele está perseguindo a visão que muitos de seus ministros, quase fascistas, religiosos e messiânicos compartilham, uma Israel que se estende muito além das fronteiras da Palestina. E sim, quero dizer, Israel é um estado notável, não tem fronteiras fixas. Normalmente, para reconhecer um estado, é preciso saber onde estão suas fronteiras. Israel não tem fronteiras. Expande-se onde quer que possa. Está ocupando o sul do Líbano, apesar de um acordo de cessar-fogo que exigia sua retirada, e está avançando na Síria, enquanto tenta, é claro, dividir a Síria entre várias facções do lado israelense, para criar um arranjo entre drusos e curdos que dividiria e fragmentaria a Síria. Então ficou claro para o mundo que a fonte de instabilidade na Ásia Ocidental não é, como se alegava, o Irã, mas sim Israel. E, portanto, estamos vendo várias coalizões se formando para conter Israel e também uma postura de precaução em relação a Israel, como o Pacto de Defesa entre Arábia Saudita e Paquistão, que, aliás, vai facilitar a entrada acelerada da tecnologia chinesa no Reino da Arábia Saudita. Já que a tecnologia militar paquistanesa é toda chinesa ou derivada da chinesa e comprovada em combates com a Índia, tornando-se assim mais credível. Quero dizer, essa é uma evolução realmente importante que está em curso. Enquanto mantemos os olhos nos assassinatos em massa cometidos por Israel, eles estão gerando consequências em termos de rearranjos geopolíticos. E acho que isso é importante. Os chineses, é claro, também estão, como você sabe, tendo acabado de estar na China, no meio de uma grande confrontação com o Japão. E acho que eles se posicionaram agora de modo que estão basicamente exigindo a renúncia da primeira-ministra Takeuchi. Eles não deixaram para ela nenhuma saída. Estão insistindo que ela repudie sua declaração de que Taiwan é essencialmente, de uma perspectiva estratégica, parte do Japão, e que uma repórter justifica o papel do Japão em tal conflito, pois representa uma ameaça existencial ao Japão de sua imaginação. Então os chineses disseram não, devemos repudiar isso e voltar ao entendimento original de que Taiwan faz parte da China e que há uma questão política a ser resolvida entre os chineses sobre qual deve ser a relação entre Taiwan e o restante da China. Mas os estrangeiros não precisam intervir nisso, especialmente os japoneses, que ocuparam Taiwan por 50 anos, de 1895 a 1945, e administraram Taiwan de uma forma que, diferente da Coreia, onde o ódio dos coreanos pelos japoneses é intenso, as pessoas em Taiwan foram assimiladas e começaram a se ver como japonesas e a nutrir sentimentos positivos pelo Japão. Alguns japoneses sentem o mesmo em relação a eles, incluindo a senhora Takeichi, que tem sido bastante franca no passado e é próxima de Taiwan. Portanto, este é um dilema realmente sério para os políticos japoneses. Houve uma declaração absurda do cônsul-geral chinês em Kobe, Osaka, que parecia ameaçar Takeuchi com decapitação. Não acho que essa tenha sido a intenção, mas foi assim que foi interpretada. Isso jogou mais lenha na fogueira e tornou impossível para Takeuchi voltar atrás nas declarações que fez. Então agora estamos em um confronto sem saída. Isso está acontecendo enquanto a China se mobiliza, basicamente se preparando para uma operação em Taiwan, se necessário, e ajusta sua política da Frente Unida para distinguir entre os chamados patriotas em Taiwan, ou seja, pessoas que apoiam a reunificação, e os traidores que não apoiam. Então, na visão de Pequim, estamos vendo o início de um desfecho para Taiwan. E aí surge essa questão japonesa bem no meio disso. É uma situação extremamente explosiva e não está sendo coberta de forma adequada pela grande mídia. Bem, você acha que isso pode estar caminhando para uma guerra real por causa de Taiwan? Porque
The last thing on earth the Chinese want is that. Yeah. But A última coisa que os chineses querem no mundo é isso. Mas eles estão sendo colocados em uma posição em que não podem aceitar que Taiwan volte a ser estrategicamente parte do Japão. Veja, esse é um desafio fundamental. Do ponto de vista chinês, o imperativo na questão de Taiwan é, primeiro, encerrar a guerra civil, que a intervenção americana perpetuou em 1950, após o início do conflito coreano, e segundo, remover as últimas forças e esferas de influência estrangeiras restantes do território chinês. And sphere of influence from Chinese territory. And this is a fundamental challenge to the purpose of E esse é um desafio fundamental ao propósito de ambas as revoluções chinesas, a Revolução de 1911 e a Revolução Comunista de 1949, ambas tendo em seu cerne essa agenda nacionalista. Há também a possibilidade de Xi Jinping não ter um terceiro mandato e querer encerrar seu governo como uma grande figura da história chinesa, resolvendo a guerra civil e removendo a esfera de influência estrangeira do território chinês. E é nesse contexto que surge Takeuchi, mais uma vez afirmando um tipo de esfera de influência estrangeira que havia sido removida em 1945. Portanto, isso é muito explosivo e eu não sei como isso vai se desenvolver. I don't know how it's going to develop, but I don't think it is right to imagine, as people do. Mas não acho certo imaginar, como as pessoas fazem, que a tecnologia para um desembarque anfíbio em Taiwan, ou talvez não um desembarque anfíbio, mas um ataque de helicópteros combinado com alguma insurreição interna, não tem avançado desde os desembarques na Normandia ou na Sicília. Acho que isso é muito mais perigoso do que muitos percebem. E não ajuda nesse contexto que os europeus façam declarações de preocupação sobre essa questão, insinuando que farão algo a respeito, quando na verdade não farão e nem têm capacidade para isso. Portanto, este é um caso em que um pouco de silêncio é, bem, você sabe, deve-se seguir o ditado, nunca perca a chance de não dizer nada. Bem, parece que um tema comum na Europa tem sido que quanto mais fracos eles se tornam, ou quanto menos capazes são de realmente fazer algo, mais propensos ficam a compensar com uma linguagem muito agressiva. Há algumas semanas, estive na Universidade Columbia com Jeffrey Sachs, em Nova York, e fizemos uma simulação de uma possível guerra por Taiwan. Achei interessante como nenhuma das partes quer essa guerra, mas ainda assim é incrivelmente difícil evitá-la. Essa foi, dizem de certa forma, minha conclusão. É como o assassinato em Sarajevo. Basicamente, você tem, pegando emprestado o nome de um ótimo filme, Inom Mimthicent e num Stepford Smony Sessumer. Bem, deixe-me fazer uma última pergunta, porque eu também voltei recentemente da China e achei interessante a impressão que muitos chineses tinham sobre as tensões com os Estados Unidos. Assim como os russos, e como vemos no Oriente Médio, a impressão é de que não há um esforço genuíno pela paz ou pela criação de um novo status quo mutuamente aceitável. Em vez disso, parece haver um sentimento de que o lado oposto está apenas buscando uma solução temporária, ou uma trégua econômica, por assim dizer, para se reagrupar antes de voltar às trincheiras. Espero que eles estejam apenas sendo pessimistas. Mas você vê alguma possibilidade de os Estados Unidos e a China redefinirem suas relações de alguma forma? Porque esses são realmente os dois grandes gigantes em que deveríamos estar de olho agora. Não seria apenas do interesse dos Estados Unidos e da China, mas do mundo inteiro, se eles conseguissem chegar a uma solução em que a paz não dependesse da destruição da economia de um lado e da vitória do outro. Idealmente, acabaríamos em um cenário em que nem os Estados Unidos nem a China fossem derrotados, mas em que existissem algumas condições aceitáveis, um novo status quo em que pudessem viver lado a lado. Você acha que isso é possível?
Sim, acho que talvez a base para um novo status quo, ou talvez o próprio novo status quo, tenha sido estabelecida na reunião em Busan entre Donald Trump e Xi Jinping. Essa foi a primeira reunião entre as duas partes em que eles eram claramente iguais. E Donald Trump, acredito, interpretou isso de forma equivocada. Ele é fascinado pela ideia de hierarquia e poder e se referiu a essa reunião como um encontro do G2, um conceito que foi rejeitado por todos na última década, mas que tem suas raízes nas teorias de Brzezinski. De qualquer forma, os dois lados se encontraram como iguais. Isso é novo, e confirmaram que havia uma confrontação. Esse é o status quo. Eles acertaram uma trégua de 1 ano ou algo parecido, muito no modelo dos outros cessar-fogos que Donald Trump já organizou. Ou seja, muito vaga, sem detalhes, tudo deixado para ser resolvido depois. Portanto, é muito provável que isso exploda, porque atritos inevitavelmente surgirão. Por exemplo, se eu estiver certo sobre os chineses estarem definindo o desfecho final para Taiwan, isso implica que em algum momento eles farão a Taiwan uma oferta que ela não poderá recusar. E nesse contexto, permitir que as terras raras continuem abastecendo a produção de armas americanas não faz sentido. Então eles eliminaram os controles globais sobre terras raras, modelados com base nos controles de exportação dos Estados-Unidos, que têm aplicação extraterritorial. Eles suspenderam isso por 1 ano, mas não suspenderam a proibição de fornecimento de terras raras para usuários finais militares. E acho que estamos no processo de descobrir isso. O secretário do Tesouro, Sr. Bezant, diz que teremos um acordo até o Dia de Ação de Graças, que será na próxima semana. Mas estou muito cético quanto a isso. Não acho que haverá um acordo que renove o fornecimento ao Pentágono. E nesse contexto, a Europa também é um ator, mas não está lidando com a questão de forma muito hábil. O fato é que no que diz respeito às terras raras, estamos falando de um período de 4 a 5 anos antes que cadeias de suprimento alternativas possam ser desenvolvidas e que a capacidade de processar essas terras raras esteja estabelecida. Então, algo precisa ser feito nesse meio tempo, e é necessário haver um entendimento sobre isso. Portanto, sim, este é um novo status quo, talvez. Talvez isso esteja correto. Mas é um status quo em que as tensões são perpetuadas, e há um rufar de tambores caminhando para um confronto entre o nacionalismo chinês e a arrogância americana. Sim, então Bezant sugere que os Estados Unidos poderiam estabelecer suas próprias cadeias de suprimento de terras raras em 1 ano. Acho isso um pouco otimista demais, considerando que na frase anterior ele disse que os chineses levaram 25 anos para assumir a liderança. Então, em algum momento, acho que a realidade precisa se impor, e com sorte, isso será uma oportunidade para a paz. And hopefully that will be an opening to peace. Bem, vê-se os Estados Unidos e outros correndo freneticamente, tentando identificar fontes de terras raras, mapas do Cazaquistão com cada depósito marcado, novos relacionamentos com a Ásia Central baseados no comércio de terras raras e assim por diante. Mas veja, não há uma solução imediata para isso, apesar do que o Sr. Bezant diga. Esse é um assunto sobre o qual eu entendo um pouco, e ele está completamente errado. Bem, as terras raras na verdade não são tão raras assim. O processamento é que é a parte complicada. A extração deles é ambientalmente desordenada, muito poluente, o que é uma das razões pelas quais os chineses intervieram para acabar com a mineração clandestina e colocá-la sob controle central. Quando fizeram isso, tinham 2 objetivos. Um era conter os danos ambientais e o outro era interromper o contrabando, a maior parte do qual ia para o Japão. Ao fazerem isso, descobriram, para sua agradável surpresa, que tinham o Japão em uma posição estratégica vulnerável. E claro, o mundo interpretou o que eles fizeram como sendo motivado por geopolítica, mas não era.
Ainda assim, eles aprenderam que isso podia ser usado geopoliticamente com grande efeito, e o fizeram. E veja, o ponto cego dos Estados Unidos. Bem, eu fui ao Pentágono com um amigo há uns 25 anos com um processo pelo qual poderíamos processar terras raras. E eles disseram, não estamos interessados. Estamos vendendo nossos estoques. Podemos comprar isso no mercado. Então isso foi um erro estratégico de natureza grave. E suponho que a Europa tenha feito a mesma coisa. Bem, eu parei de conversar com você o dia todo, mas sei que você tem outro compromisso em 10 minutos, então vou deixar isso fora. Foi muito grande por dar seu tempo. Bem, obrigado por me deixar falar sobre assuntos tão sombrios.